Mecanismo de ação neurológico. Neurônios em espelho. O que que é isso? Era assim, tinha um cientista que estava estudando macacos e pôs eletrodos num lugar do cérebro. E, né, ele estava fazendo a experiência e esses o raio desses neurônios nunca disparavam, né? E daí ele não sabia para que servia o raio desses neurônios. Isso foi feito por Risolato, tá? Giacomo Risolati, em 1996, essa experiência recente, né? E daí, por um acaso, entrou no laboratório um colega tomando sorvete. A história é mais ou menos essa, ele estava tomando sorvete. E na hora que o macaco viu o cientista entrando no laboratório fazendo o movimento, imediatamente esses neurônios dispararam. Perfeito? Por quê? Esses neurônios, eles disparam sempre ao ver alguém executando alguma coisa, tá? São neurônios localizados predominantemente no córtex pré-motor, ou seja, você tem um córtex motor, que ele é bem centralizado, fica à frente de um sulco no cérebro chamado de sulco central. A gente vai ver muito isso no Samyama, sobre o sulco, os giros, nomes. A gente vai ver isso em Samyama, tá? É onde que é mais importante. Mas o que eu quero que você saiba, você vem o sulco central, o giro pré-central e a área pré-motora. E lá você tem justamente a presença desses neurônios espelho. Então é muito mais fácil para o seu aluno executar um asana perfeitamente vendo você fazer. É muito mais fácil ele aprender o mudra quando você faz o mudra na frente dele. Ele vai executar com muito mais facilidade o asana quando ele vê alguém fazendo do que quando ele não vê. E isso tem a ver com os neurônios de espelho, tá? Então, resumindo, quando a gente vê alguém executar um gesto, nosso cérebro é estimulado internamente, como se nós mesmos estivéssemos executando, ok? Logo, quando um professor executa a Bhaya Mudra diante dos alunos, os neurônios espelhos começam a processar isso, mesmo que as mãos dos seus alunos não estejam se movendo. Portanto, quando você executa o mudra, quer dizer que você não está só ensinando, você está irradiando esse mudra para dentro da cabeça do seu aluno, tá? Então, esse é um dos mecanismos de ação. Os mudras, nesse caso, é, eu posso dizer que eles, como eles estão associados a uma pré-linguagem, muitas vezes eles já vão estar plenos de significado, simplesmente ao ver a execução. E o cérebro introjetar essa execução via neurônios de espelho. Existe dois trabalhos, aliás, três importantes. Um feito por William James em 1884, onde ele propõe uma mudança radical do senso comum. Por exemplo, isso era associado às lágrimas. E ele percebeu que não necessariamente as lágrimas fluem porque nós estamos tristes, mas o próprio fluir das lágrimas reforça a tristeza. Entendeu? Portanto, isso quer dizer que existe uma corporificação do significado de um fenômeno executado no corpo. É como se uma execução de um fenômeno reforçasse aquela experiência. Percebe que como esse mecanismo de ação neurológico ele é intrinsecamente correlacionado ao fenômeno pavloviano, né? Quanto mais você executa, maior vai ser a corporificação daquele efeito. Isso aparece também num outro trabalho que foi feito por uma neuropsicóloga chamada Paula Niedenthal, tá? Que é um fenômeno chamado de incorporação da emoção, ou seja, quando você executa uma ação baseada numa emoção, existe um vínculo entre a ação e a emoção, que ficam conectados a uma a outra. Isso chama-se
corporificação da emoção, corporificação do pensamento. A execução do mudra dentro de um determinado contexto faz com que, ao executar aquele mudra, gere aquele contexto. Portanto, isso não é falácia. Esses três trabalhos, do Damaso de 1996, da Nidetal, de Embodied Emotion, de 2007, e o trabalho muito antigo de 1884 do William James, eles reforçam o nosso entendimento do efeito reflexológico do mudra. Outro mecanismo de ação neurológico. Isto provém do linguista David McNeil, no seu trabalho pioneiro sobre a relação entre gesto e pensamento, que demonstrou que gestos espontâneos que acompanham a fala não são meros acessórios do discurso verbal. Ou seja, o gesto em si, ele é uma linguagem. Existe um outro trabalho super interessante, que é do Kendon, de 2004, na qual ele demonstra que os gestos possuem uma gramática própria, que pode ser lida e interpretada independentemente da fala. Você fala uma coisa e faz um gesto diferente que não bate, e a pessoa entende que você está falando uma coisa que não é verdade. Perfeito? Da mesma forma, existe um outro trabalho feito com ressonância magnética que mostra que antes de falar qualquer coisa, tá certo? Antes de falar qualquer coisa, sem nunca ter visto o gesto, esse é um trabalho de Golden Middle, de 2005, que feito em crianças cegas de nascimento, que antes de falar qualquer coisa, áreas do córtex motor já são ativadas no processo de expressão de uma linguagem. Ela nunca viu, mas o cérebro já faz uma expressão associada ao movimento da mão. Portanto, o movimento da mão, ele precede a execução da fala propriamente dita. Entender? Tudo isso comprova de que existe uma linguagem prévia, que é uma linguagem muito mais arcaica, muito anterior à linguagem falada, ou como falaria Saussure, a language. Tá? Muito antes da pronúncia, existia uma linguagem que era uma linguagem por sinais. Neuroplasticidade. E a prática do mudra é um outro mecanismo. Neuroplasticidade é o processo através do qual o neurônio, a partir da execução na sua vida, cria múltiplas conexões. E isso gera uma maior eficiência cerebral e gera uma reserva através da qual, caso aconteça alguma coisa, através de vias acessórias, você consegue sobrepujar uma deficiência. Por exemplo, quando você teve um AVC. Então, essa capacidade do cérebro de criar outras vias. E isso só é possível se você dar ao cérebro o alimento que ele precisa. E os mudras, eles são uma ferramenta imensa para, tá certo? Para acessar estados internos e associações a esses estados, gerando uma profunda neuroplasticidade. Ok?